Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E esse aqui é muito especial. Por isso, antes de apresentar os nossos convidados, não são um, são dois, eu vou pedir para você compartilhar, se inscrever no nosso canal aqui, ativar o sininho, as notificações, para fortalecer histórias como que a gente vai contar a partir de agora. Que traz a atração aqui da nossa festa da nostalgia da primavera, que acontece no dia 24 de novembro. Uma das atrações, né? The Magical Mystery Band. 2 componentes estão conosco nesse encontro casual aqui. O Renato Molina e o Felipe Schroeder Oliveira. Sejam bem-vindos. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Beleza, valeu. Tudo bem, tudo certo. Geralmente aqui a gente começa fazendo uma volta ao passado, né? E eu queria que vocês contassem rapidamente, porque eu sei que tem bastante história para contar, como é que a música surge, né, na vida dos dois, né? É lá na infância ainda ou é mais tardio? Enfim, como é que Renato começa com seus primeiros acordes? Caramba, meu. Olha, começa inevitavelmente, eu tenho... onde eu nasci, obviamente, no sentido de, claro, eu sou de Santa Maria, mas na rua, na casa, no bairro, vamos assim dizer, onde eu nasci, que é conhecido aqui em Santa Maria como a Vila Belga, que é, vamos dizer assim, uma consequência residencial da antiga viação férrea do Rio Grande do Sul, depois transformou-se a Rede Ferroviária Federal. Meu pai, meu avô, minha avó, avô e avó por parte de pai, no caso, e tios meus eram ferroviários. E eu nasci nesse bairro, na casa 1990, nos idos de 1958. E o meu avô, esse meu avô, tinha um rádio Orbifon valvulado. Eu conto essa história sempre nos shows porque ela é importante devido a uma música, mais especificamente ao riff de uma música que é muito emblemática dos Beatles, e eu acabei descobrindo isso nos shows, porque eu achava que a outra música, que era o outro lado do single que eles lançaram na época, que era She Loves You, eu achava que She Loves You era uma música, vamos dizer assim, mais apreciada no sentido de alegria, de cantar, de pular, do público. E eu acabei descobrindo que essa música, que é o outro lado, que é I Wanna Hold Your Hands, cada vez que a gente toca, vem abaixo, a galera canta junto, a galera bate palma, e enfim, e aos poucos eu descobri, cara, não estava tão errado assim, né, cara? Essa música realmente, ela reúne tudo isso, né? E foi justamente a Wanna Hold Your Hands e a sua introdução, o seu riff maravilhoso, que através desse rádio Orbifon que o meu avô tinha, eu escutei, e aqui eu escutava outras músicas, eu tinha 6 anos de idade, eu escutava várias músicas, porque nessa casa onde eu nasci, nós morávamos ainda com meu avô e a minha avó, meus pais moravam com meu avô e a minha avó. A gente ouvia rádio da manhã à noite. Eram praticamente 3 rádios que a gente ouvia durante o dia. Começava pela manhã com a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Imagina como é que se pegava a Rádio Bandeirantes naquela época, né? Com uma antena do tamanho de um bonde, troço comprido, enorme, baita de um fiozão, e chiado geral, ela ia e voltava, né? Não é essa tranquilidade que se tem hoje de entrar no sistema digital e tá tudo ali. Mas era o entretenimento da casa, né? O rádio. Sem sombra de dúvidas. À tarde era uma rádio local, rádio daqui de Santa Maria, chamada Rádio Medianeira, AM, hoje tem a FM, né, enfim. E à noite era a Rádio Farroupilha, fundamentalmente nos domingos, onde tinha o programa Rodeio Coringa, que era, vamos dizer, os âncoras, né, da época, eram o Darcy Fagundes, que era o irmão mais velho do Nico Fagundes, e
esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro dele. E que eu ouvia com meu avô. Mas os Beatles eu ouvi na Bandeirantes. Pela primeira vez eu ouvi na Bandeirantes e aquilo modificou totalmente o meu viés musical, em que pese eu ouvisse vários outros gêneros também. Como eu te falei aqui, o programa do Darcy Fagundes e do Luiz Menezes. Luiz Menezes, sim. Exatamente. Mas Renato daí foi buscar tocar um instrumento, aprender? Tinha alguém em casa que já tinha alguma noção? Antes da gente falar com o Felipe para saber se é parecida a história também. Noção não tinha, mas tinha um violão do meu tio, o irmão mais moço do meu pai, e aí eu me atraquei numa corda sol, numa corda só, olha só, né? Fica linkando as coisas. Podia ser sol mesmo. Poderia. Mas por incrível que pareça, não foi a primeira música que eu tentei tirar no violão, que eu solei no violão. A primeira música que eu solei no violão foi The House of the Rising Sun, do The Animals, que anos depois, lá em Liverpool, eu fui descobrir que foi a banda de escola com os Beatles. Estudaram na mesma escola dos Beatles. Eles e o Gary and the Peacemakers. Para tu ver como é que são as coisas, né? Eu não procurei tirar, eu achava que aquilo era demais para mim, eu não sabia tirar aquilo ali. Aí eu fui... bem, hein? Pois então tem tudo a ver, né? Parece que tem tudo a ver. E foi por aí a coisa. Imagina o recreio dessa escola, né? Felipe, é parecida a história? Como é que foi para ti encontrar a música? Tinha alguém na família, influência, enfim. E também o Renato já chegou encontrando os Beatles, né? Você sim. Ou não? Eu comecei na minha escola, estudava num colégio luterano em Lajeado, e tinha muita música presente na educação, então eu tive a oportunidade desde cedo de ter o contato primeiro com a flauta doce, depois com o piano que tinha na escola, e eu morava do lado da escola, e eu comecei as aulas de piano, e à tarde eu sabia onde estava escondida a chave da sala do piano, e eu ia até lá e pegava a chave, abria a porta e ficava a tarde inteira tocando piano. É óbvio que eles sabiam que eu fazia isso, mas ninguém me tirava de lá. Mas era bom né? de ouvir lá, imagino. Isso. Então, eu desde criança comecei a ter esse gosto, muito naturalmente, assim. Da família, as minhas tias cantavam muito bem, então eu sempre tive esse ouvido para música, sempre uma coisa que me deixou muito ávido por isso, eu ficava encantado. Depois, na escola, eu participava do conjunto instrumental do colégio, Roberto Torres, na época. Você é natural de Lajeado? De Arroio do Meio, mas eu fui morar em Arroio do Meio, isso. Eu fui morar em Lajeado com meus pais foram trabalhar lá, e nessa escola, então, eu tive uma educação musical desde cedo. Depois aprendi a tocar contrabaixo com o meu professor, foi o Valde Dalla Rosa, hoje ele é baixista da Rosa Tatuada, né? Então, nativo ainda, então eu fico feliz em vê-lo tocando ainda, sem dúvida. Então, com os Beatles foi quando eu encontrei um compacto chamado The Beatles Again, na casa da minha avó, que era um disco que o meu tio tinha deixado lá, que não estava mais ouvindo, e eu levei para casa e comecei a ouvir, e eu não consegui parar de ouvir. A minha mãe dizia, Guri, tu vai furar esse disco. Ninguém aguentava mais ouvir na minha casa, só eu. E eu fiquei ouvindo aquilo e foi parte da minha infância. E aquele compacto eu ouvia diariamente, os dois lados, repetidas vezes. Então eu acho que ali foi para mim o maior chamado, assim, a coisa mais impactante que eu tive em termos de música, quando eu ouvi esse disco. Eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos de idade. Então, isso para mim foi a mudança que eu tive. Eu tive já as músicas na escola, mas em termos de rock and roll, a música que me impactou mais, assim, energeticamente, foram os Beatles na época. Pois é. Vamos pular um bom pedaço da história, porque eu quero que vocês falem muito da The Magical Mystery Band, né? Como é que surgiu esse encontro entre vocês? A paixão, imagino que os outros também dividam pelos Beatles, né? Devem ter histórias parecidas, assim, do primeiro encontro já ser marcante, mas como é que vocês se reúnem, se encontram e decidem fazer esse tributo à maior banda de todos os tempos? Bom, na realidade, assim, o ideal seria que os dois dos
primeiros fundadores, os fundadores da banda, tivessem presentes. Pois é, não é o caso de nenhum de nós. Vamos apresentar os componentes, né? Porque a gente se conheceu na feira do ano passado, aqui de Juí, né? A Expo Fest, e vocês ainda brincaram no palco. Nós somos 6 para fazer o que 4 faziam, né? Apresente os 6, além de vocês, quem compõe a The Magical Mystery Band? Bom, eu vou falar dos atuais componentes, e dois deles faziam parte da formação original, que é o meu irmão, Marcos Molina, e o Diego Pignataro, o Pig. Em fato, a banda começou, eu não me lembro exatamente o ano, mas acho que foi 2011. 2011, exato. Para fazer tributo ao British Pop, de uma maneira geral. Me parece que é mais ou menos essa pegada. E acabou, vamos dizer assim, a coisa focada numa outra banda britânica, bem mais atual do que os Beatles, mas de um sucesso muito grande também, que é o Oasis. Então a coisa começa com o Oasis, né? Com muita influência de Beatles, inclusive o Oasis, né? Sem sombra de dúvidas. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Eles fizeram vários shows, juntamente com os outros componentes. Lá pelas tantas, eles resolvem fazer nada mais, nada menos do que o camaleão, David Bowie. Aí entram em contato comigo, por causa dos vocais do Bowie. E normalmente eu sou o cara que define os vocais, que ouve os vocais, que define vozes, enfim, é algo que eu fui aprendendo durante a vida, muito mais do que um instrumento, foi trabalhar mais com a voz, e ouvir mais quem canta, e bandas, músicas que têm muito vocais. Não que os Beatles... Comecei pelos Beatles, que tem muito vocal. A banda tem como uma das características, desde sempre, os vocais. Só que, paralelamente a isso, depois, durante a minha vida, eu ouvi muita gente que trabalha com vocal asdeva, como a gente diria antigamente, né, jogando bolita, né? Hoje não se fala mais em bolita, enfim, considera-se até perigosa para as crianças, né? Pode botar na boca e engolir. Na minha época, ninguém engolia bolita, hoje alguém engole bolita. Mas, enfim, deixa assim. Voltando para a música. Eu ouvi um dos conjuntos que mais me influenciou em relação aos vocais, é um conjunto gaúcho, que quase não se faz, eu pelo menos não ouço, não vejo fazerem quase referência a esse conjunto, e para mim eles foram fundamentais. E foi meu pai que apresentou eles a mim, que foi o Conjunto Farroupilha. Pouca gente fala em Conjunto Farroupilha, procurem aí que vocês vão ficar impressionados com o que aqueles dois casais faziam. Olha só, dois casais. Lembra quem são os outros dois casais famosos que fizeram vocal na década de 80? Eu vou dizer que são suecos, depois vocês digam qual é o nome da banda, tá? Vamos estar na festa também representados aqui, a festa que... Então, eu levantei a bola exatamente para te cabecear. Boa, gol. É isso aí. Ó. Lembra? Dois casais, que nem o ABBA. Então, o Conjunto Farroupilha me mostrou esse caminho. Depois foram passando vários outros grupos vocais, mas outros que me marcaram muito, sim. Aliás, nesse caso é uma dupla de irmãos, os Carpenters, e os vocais magníficos de Karen e Richard Carpenter me marcaram muito também. E aí vem uma sequência de outras bandas como Yes, por exemplo, britânicos, aí progressivo, e tudo mais. E aí eu fui trabalhando e aprendendo essa coisa vocal. Voltando à pergunta que tu me fez, fiz esse preâmbulo para poder entender um pouquinho por que eu entro na banda, para trabalhar os vocais do David Bowie. Aí eu começo a fazer parte da Magical Mystery para trabalhar os vocais da Magical Mystery na obra do David Bowie.
Aí, os Beatles vêm depois disso. Eu vou encerrar aqui, vou largar para o Filipão para ele dizer como é que foi a entrada dele na banda e tudo mais. Ok. Então, ainda fazem parte da banda o Guilherme Barros na guitarra e também o Eduardo Stout na bateria. Então, eu entrei um pouquinho antes do Renato para fazer David Bowie. Quer dizer, eu fiz o Oasis um tempo depois, o Renato entrou com o Bowie e a gente resolveu fazer os Beatles. Então, nos Beatles, 4 vozes, eu faço a voz do Ringo, né? O Diego Pignataro, ele faz a voz do George Harrison. O Renato faz Paul McCartney e o Marcos, irmão do Renato, faz John Lennon. Dessa forma, a gente organizou a parte vocal da banda dos Beatles, né, Renato? É por aí, exatamente por aí, bem isso aí que o Felipe falou. Então, na realidade, houve a banda foi se metamorfoseando, né? Aos poucos, trocando a formação, onde hoje ficou o Marcos e o Pig da formação original. E aí já partiu para daí do David Bowie, enfim, para a criação desse tributo, né? Num tributo aos Beatles pela paixão, imagino que todos tinham pelo quarteto de Liverpool. Sim. Perfeito. Uhum. Perfeito. Até na época, quando... que tal Beatles? Eu ainda falei assim, vocês têm certeza que vocês querem fazer? Que não é qualquer coisa. Eu sou... é mais exigente, né? O público é mais exigente com quem vai se propõe a tocar Beatles, né? Eu posso dizer para ti assim, eu tocava de um jeito. Depois que eu comecei a estudar os Beatles, eu toco diferente do que eu tocava. Vamos dizer assim, eu acredito que eu melhorei enquanto músico depois de estudar muito, tocar muito as músicas dos Beatles. E até hoje quando eu reviso, eu descubro coisas novas. Então é uma aprendizagem constante. Os caras não eram... Vocês já se conheciam como músicos? Já viviam a mesma cena musical, assim? Ou só ali foi na banda mesmo? Eu tocava numa banda country, porque eu cheguei em Santa Maria em 2007. Eu tocava numa banda country chamada The Pie Country Band, que a gente fazia um som country rock mais dos anos 60. E daí foi então que eu comecei a conhecer o pessoal. Mas o Renato já é de mais tempo. Conta aí, Renato. Na realidade, eu venho desde lá do final dos anos 70. Eu fazia, na época, eu ainda estudava no Colégio Estadual Manuel Ribas, mais conhecido como Maneco, aqui em Santa Maria. Eu estava fazendo científico, na minha época era primário, ginásio e científico, era isso aí. E a gente acabou montando uma banda que hoje eu classificaria como como é que chama? Era um folk brasileiro, naquela pegada do Sá Rodrigues e Guarabira, na pegada dos Almôndegas, né? A primeira banda do Cleito Cledir. Era uma espécie de um folk brasileiro. Essa foi a minha primeira banda. Chamava-se Corpos e Climas. Esses dias, inclusive, os guris estavam rindo por conta da história do Corpos e Climas, que poderia gerar outras interpretações. Deixamos assim. Enfim. Aí o Corpos e Climas terminou ali, durou uns 2-3 anos, porque aí todo mundo foi estudar para vestibular, aquela coisa toda, tu não consegue manter. E aí eu volto a tocar novamente em 1986, 85-86, numa banda chamada A Bruxa, que teve vamos dizer assim, um respaldo bem interessante na cidade na época. Aliás, na época, Santa Maria vivia um burburinho de rock and roll aí já. Eu ia dizer, né? Anos 80, Santa Maria, cenário forte do rock no Rio Grande do Sul, muito forte. Várias bandas conhecidas, né? Exatamente. É a partir daí que dá, vamos dizer assim, o start para outras bandas que no final dos anos 80, início dos 90, vamos dizer assim, se confirmam, né? E que
provavelmente dessas bandas, a mais famosa tenha sido a Fuga, né? Talvez seja a mais emblemática, vamos assim dizer, mas tinha outras bandas como o Feeling, como a Doce Veneno. Doce Veneno, eu lembrei dessa aí também. A Nocet. A Nocet foi a banda da qual eu acabei fazendo parte e fundando, juntamente com o Marcos e o Gustavo Assis Brasil, né? Gustavo Assis Brasil hoje é professor no Boston College, nos Estados Unidos, em Boston. Já está há um bom tempo lá, né? O Guilherme Barros tocava na Doce Veneno? Exatamente. Nossa, O Guilherme Barros também. Exatamente. O Guilherme era guitarrista da Doce Veneno na época. E aí, então, eu já estou na minha terceira banda, né? Aí depois eu saí da Nocet em 89 e já nos anos 2011, antes, 2006, 2007, o Saulo Silva, que Deus o tenha, me chama para fazer parte da Band on the Run, que eu descobri que os ingleses chamam de Band on the Room, pelo menos lá em Liverpool. Aí o cidadão disse isso, eu digo, tu tá louco? Como é que é isso? Band on the Room, tu tá falando alemão? Da onde? Não, eles chamam Band on the Room, e nós chamamos Band on the Run. Mas enfim, e acabou que a Band on the Run foi a primeira banda de tributo aos Beatles da região sul do país a ser chamada para ir à Beatle Week, isso em 2009. Em 2009 que a gente foi na Beatle Week, foi a primeira vez que eu fui a Liverpool, foi a primeira vez que eu desci aquela escadinha em caracol do Cavern Club. Quando eu cheguei no final da escada, que eu olhei para a esquerda, assim, que eu vi o palco e disse assim, eu acho que eu já estive aqui. Guarda essa história, Renato, para o segundo bloco. All right. Essa é das boas, né? Essa é das boas, vamos dedicar mais tempo a ela. Eu queria que você, a gente está falando muito em música, vamos tocar as primeiras aqui, as primeiras duas do programa? Pode ser. O que a gente ouve? Ou começamos Vai. Fala, Renato. Fala. Não, na realidade, eu não sei se a gente vai fazer isso cronologicamente ou... Vocês sabem, aqui o convidado é que decide como é que ele quer fazer a ordem. Deixa eu fazer, então, mais ou menos a ordem da história da banda. Eu vou pegar um som que o David Bowie fez junto com o John Lennon, chamado Fame, que é do disco The Young Americans do David Bowie. Né? Então, para fazer essa conexão já da David Bowie com os Beatles, vamos tocar Fame, do David Bowie. Show. E aí, Renato, e depois, para complementar esse segundo bloco? Esse primeiro bloco? Depois dessa coisa maravilhosa aí, eu vou buscar lá atrás, então, para fazer um link, não sei se um link, mas um comparativo, eu vou buscar lá atrás, no disco Help, a música, título do disco, Help. Por quê? Porque todo mundo canta Help, pula, se diverte, dança, sem saber que é uma música muito emblemática do John. A música é do John, porque vamos dizer assim que musicalmente talvez seja o primeiro pedido de socorro, literalmente, do John, pelos problemas individuais dele, existenciais dele, está nessa música. Segundo, tecnicamente, é uma música que a gente percebe o trabalho de overdubs, ou seja, gravações de mais de um instrumento, como, por exemplo, um violão 12 cordas, um Framus Rutenani, alemão, que não existe mais, a fábrica fechou, não tem mais, o Framus Rutenani, batido do John Lennon, levando basicamente com o baixo do Paul, e a bateria do Ringo é o que leva a música inteira. E depois, pelo menos 3 overdubs de guitarra do George Harrison,
Então, os overdubs de guitarra do George, fundamentalmente, que tem pelo menos umas 3, eu acabei descobrindo tempos depois, que tem mais ou menos 3 guitarras do George ali, fazendo a complementação da parte instrumental de Help e, obviamente, o vocal dos Fab Four. Help, The Beatles. E são os nossos convidados do Encontro Casual aqui da Unijuí FM. São componentes da The Magical Mystery Band. Dia 24 estarão aqui fazendo esse tributo aos Beatles. A gente vai ouvir as 2 primeiras e claro que vamos falar muito mais ainda sobre a The Magical Mystery Band, sobre o Renato, sobre o Felipe e, claro, sobre a nossa festa também. Muito bem, nós vamos seguindo a conversa, aqui é o Encontro Casual, hoje recebendo 2 integrantes da The Magical Mystery Band. Se você não comprou o seu ingresso para a festa ainda, compre, porque já estão chegando ao fim e vai ter um grande show da The Magical Mystery Band, da Los Calas, que já esteve aqui também. Enfim, vai ser uma grande festa da nostalgia, revivendo bons tempos. Falando em bons tempos, Renato e Felipe, vocês estiveram lá num lugar quase sagrado, né? Para os fãs dos Beatles, com absoluta certeza, um lugar sagrado. Vamos voltar de novo lá. É 2009, né, que vocês estiveram lá? O Renato teve em 2009 e depois foi novamente conosco em 2018. 2 vezes já, olha que felizardo. Mas fale dessa primeira experiência, Renato, como é que foi chegar lá no Cavern Club, olhar, como você disse, estava chegando, olhando esse palco, esse lugar, essa escadinha? Então, eu vou ser bem sucinto, até porque o Felipe vai contar a nossa ida lá. Enfim, foi em 2009, com a Band on Run, a gente esteve pela primeira vez lá, e foi exatamente isso, porque a gente chegou, largou as coisas no hostel e fomos direto para lá. Era Beatles Week, né? Beatle Week de 2008. Aí a gente deixou as coisas lá no hostel e fomos direto para lá, até porque o Saulo, que era o líder da banda, na época, né, ele já conhecia, eu tinha estado lá, o Saulo morou por praticamente 10 anos no Reino Unido, ele era engenheiro da Eletrobras, aposentado. Enfim, fomos lá para ver a primeira noite lá, para se ambientar, porque a gente tocava no outro dia, né? E aquilo que eu disse, eu desci, ainda era de tarde, não tinha muito movimento, eu desci a escada em caracol, e tu desce a escada, e só quando tu chega no final da escada, ou tu olha para frente, que tá o bar tradicional, né, com as máquinas de cervejas, enfim, e outro olha para a esquerda e aí tu vê a sequência do bar todo e o palco lá no fundo. Foi o que eu fiz, eu desci o último degrau e olhei para a esquerda. Quando eu olhei para a esquerda, que eu vi aquilo, eu não sei, as pessoas dizem, tu não sentiu um friozinho, tu não sentiu mesmo? Não. Parecia, a minha impressão é que aquilo ali era um lugar que eu ia todos os dias. Sabe? Digo, o que veio na minha cabeça? Cara, eu acho que eu já tive aqui. Não sei quando, mas eu acho que eu já tive aqui. Não sei, tem dessas coisas, né? Tem coisas que não se explicam, né? Essa é uma delas. A The Magical volta a esse lugar. Como é que foi para você também essa sensação de já conheço esse lugar, talvez, de tanto visitar mentalmente ou espiritualmente mesmo esse lugar? Como é que foi para você? A sensação foi única, assim, porque é um lugar emblemático. Entrar lá dentro e tu vê a música dos Beatles tocando e as pessoas todas apreciando. É uma sensação indescritível, assim, uma realização de um sonho, porque a gente chega num ponto máximo onde qualquer fã dos caras que gostaria de visitar e estar, né? Então, respirar aquela atmosfera e as pessoas todas lá compartilhando da mesma atmosfera, da mesma vibe, do mesmo... então, aquilo parece que é uma grande família, assim. E as pessoas todas com imbuídas disso, assim, de ter essa experiência e de
Tá no ar, né? É o ar que se respira, é o ar da música, né? É o ar dele, da cultura Beatle lá. É um lugar especial, muito especial para quem gosta da música deles. E foi nesse lugar especial que vocês receberam também um convite especial, né? Me contaram fora do ar esse é uma outra aventura, enfim, tocar num país levando a arte dos Beatles para Moscou, né? Mas conta como é que foi essa história lá também, né? Existem várias bandas de todo mundo que participam desse festival do Beatle Week, e uma dessas bandas de todos os lugares, isso é muito legal daí, porque a gente um Congresso Internacional Beatles, a gente encontra gente de todo mundo, do Japão, da Holanda, da Finlândia, e lá tinham também os nossos amigos russos de Moscou, e eles gostaram muito da nossa performance. Como disse o Renato, eles se encantaram por ver nós tocando sorrindo. E aí eles nos convidaram para ir no Festival Beatle que ocorre em Moscou, né, Renato? E aí eles, como prova do convite, como garantia, assim, né, como avalizando o convite, nos deram uma moeda. Olha aqui, essa moeda é o símbolo de que vocês irão para Moscou, e nos deram. Então, aí quando a gente foi, a gente devolveu a moeda. Mas, enfim, eu acho que isso que é legal, a Beatle Week, essas experiências de várias... A gente compartilha contato com bandas de todo mundo, e então existe esse interesse e esse intercâmbio. Isso foi muito legal. E a experiência em Moscou foi também indescritível pelo país com uma cultura completamente diferente. Na Rússia, a gente se deparou com... não fazia nem ideia do que era estar lá, e quando a gente chegou lá, a gente também... foi uma surpresa extremamente agradável, um povo maravilhoso, muito, muito gentil, muito hospitaleiro, muito de música, né, Renato? Muito musical. Então, para a gente ter essa experiência, primeiro em Liverpool, 2018, depois 2019, em Moscou, né, e podendo tocar no Festival Beatle de Moscou, vendo aqui a cultura do rock Beatle é viva também lá, e lá uma coisa interessante, talvez pela abertura tardia do rock and roll, né, depois da queda da União Soviética, a gente vê que vários estágios do rock and roll de vários anos, os anos 60, 70 e 80, convivem nos mesmos ambientes. Então isso é muito interessante. Então existem os mods, existem os punks, existem todas as vertentes do rock ao mesmo tempo, na mesma cidade. Isso foi maravilhoso de ver. Isso sem falar, né, Felipe, o que eles conhecem da música brasileira. Eles conhecem muito da música brasileira. E eles gostam. E eles cantam. E eles tocam música brasileira. Então, e o rock brasileiro, né, cara? A banda que eles mais... A referência de rock brasileiro que eles têm é quem? Quem pergunto eu? Quem pergunto eu? Pergunta de $1 milhão. Não, é muita. $1 milhão. Não, também é muito. Não, pergunta de 1 centavo. Essa eu posso pagar, viu? Se for. Então diga, qual a banda que eles... maior referência deles? De rock nacional? Não sei. Silêncio no ar. Diga lá, Felipe. Mutantes. Exatamente. Mutantes. Continua sendo uma referência do Brasil pelo menos em toda a Europa, até onde a gente conseguiu perceber. E até os dias de hoje, olha que legal. Então, é por isso que a gente está fazendo, esse é o nosso terceiro trabalho, que a gente está também trabalhando paralelamente com Beatles, com a música autoral. A gente está trabalhando também num tributo aos Mutantes e aos Secos e Molhados. Muito legal. Gente, como é que foi a decisão da banda de participar Claro, em Moscou foi, imagino, a partir da ida a Liverpool. Mas como é que foi para vocês decidirem participar de um evento como esse, que é mais, eu acho, do que fãs querem estar lá, né? Mas como músicos estarem lá, né? Primeiro tem que correr atrás do dinheiro, né, Felipe? Porque não é barato. Não. E assim, depois a dívida segue, né? Vão pagando, mas
mas assim, eu É acho uma que... dívida! Exatamente. Mas a experiência seria única, especialmente em Moscou. Nós tivemos ajuda de custo, tivemos hospedagem, alimentação, enfim. Então, mas como músico, é o crescimento pessoal também, né? E a aprendizagem é enorme. É muito gratificante, é enorme a aprendizagem. E de colocar ver no as pessoas currículo lá, né? tocando, né? Estive lá, né? Sim, sim, de observar eles tocando, de fazer esse intercâmbio também de como eles tocam as músicas dos Beatles e como nós interpretamos. Então, são interpretações diferentes das mesmas músicas. E é incrível como a gente percebe essas nuances, diferenças, mas que são extremamente enriquecedoras, porque a gente traz um pouco deles e eles levam um pouco do que nós fazemos, né? Então, eu acredito que essa troca experiencial é maravilhosa. E a percepção, gente, de público, assim, de como os brasileiros apreciam, né, vocês tocando os Beatles e os russos, por exemplo. Vai, Felipe. Os russos adoraram. Eles disseram assim, o Oleg, que é o líder da banda, acho que é o líder da banda, né, o Oleg, ele disse assim, nós russos somos muito sisudos, nos soltamos pouco, não expressamos muitos nossos sentimentos. E quando eles veem o Renato e o Marcos na frente, né, se comunicando da forma que eles comunicam, o pessoal vai poder, quem já viu, né, vai ver de novo, e quem não viu vai ver. Eles ficam encantados e pulavam e dançavam, muito felizes, muito alegres, né? Os ingleses também da mesma forma, eles queriam que a gente, eles identificando as características vocais do Renato e do Marcos, são irmãos, pediam músicas. Nós interagíamos muito, e eu acho que o encantamento da energia do som, a energia do show, a energia da interpretação da música, acho que é isso que a gente tem na banda. A gente consegue transmitir uma energia muito intensa ao tocar o som deles. Então a gente transforma, a gente dá a cara na música, mas claro, sem perder as características do original, mas traz a energia junto. Isso que eles ficaram encantados, ao meu ver. Modéstia à parte. Não, e é exatamente isso, né? Eu acho que, fundamentalmente, a gente toca porque gosta e porque admira e porque é importante tocar próximo do que eles tocavam. Por quê? Porque é um carimbo, é uma marca. Então, tu tem que respeitar isso. Não são quaisquer um. Esses caras abriram picada, né? Num espectro amplo dentro da arte, porque a gente não pode esquecer que os Beatles, além da música, como se só isso já não bastasse, eles são os caras que através dele é que começa a se desenvolver o business artístico como se conhece hoje. Um cara que é emblemático e fundamental para se entender como é que essa história de o que vale o trabalho de um artista é um cidadão chamado Brian Epstein, ou Epstein, como dizem os norte-americanos, e fazem gozação com os ingleses, porque os ingleses dizem Epstein, só que o que eles não dizem é que o Epstein era de descendência judaica. Por isso, Epstein. Entende? Então, esse cara é fundamental não só para a história dos Beatles, mas para a história do show business de uma maneira geral. Não tem como. Um jeito de fazer totalmente diferente do que era feito. Exatamente. No documentário Get Back, que tem na Disney Plus, aparece eles fazendo referência sempre ao Sir Epstein. É sempre como Sr. Epstein, mesmo depois de ele já ter falecido. Então, o respeito persistiu e persiste, né, pela figura dele, a importância dele para o grupo. Tanto é que ele morre e os caras ficam mais perdidos do que cego em tiroteio. Isso é fato. A história conta isso. É o início do fim, né? É o início do fim, né? Início, fim, já diria Raul. Falando em fim, aqui chega uma pergunta da produção aqui que vocês, como especialistas de Beatles, têm que responder.
A Yoko é culpada do fim dos Beatles ou não? Não! Absolutely não! Eu quero deixar bem claro isso, cara. Cara, o Yoko tá aí, ó. Pronto. Essa música diz tudo, cara. Essa mulher salvou o John de ter... Olha, não sei se ele sobreviveria se não tivesse ela. Então, ela deu um apoio muito importante para ele, né? Isso por si só, ela já vale. Inclusive, amanhã, dia 2, vamos ter o lançamento do Now and Then, que é a última música deles, que a Yoko que encontrou a fita do John e passou para os caras. Então, ela tem, né? Ela preservou muita coisa. A Yoko não é essa vilã, né? Que a gente pinta. Não. Eu não sou fundamentalista. Nunca fui fundamentalista. Ela cantava de um jeito meio esquisito às vezes, mas isso é outra história. Né? Mas ela... não vamos entrar nessa parte aí. Ela era uma artista, né, Filipão? Sim, a gente não pode esquecer das origens dela, de onde ela veio e como ela foi educada. Sim. Tem que levar isso em consideração. Sim. O Yoko, né? O Yoko. Vamos colocar mais música na nossa conversa aqui. Mais duas, por gentileza. O que a gente ouve agora? Vai, Filipão. Eu vou pedir para a gente tocar Yellow Submarine, que quando nós estivemos em Liverpool em 2018, nós tivemos a surpresa de presenciar o encontro dos corais dos marinheiros aposentados de Liverpool. E os corais dos marinheiros aposentados cantavam Yellow Submarine. E daí nós vamos entender que é uma música de marinheiros, de marujos. Então, peço Yellow Submarine. Para fazer um link, são duas, né? São duas, isso aí. Tá, para fazer um link assim, o oposto, eu vou ir pro lado sisudo, eu vou ir pro lado do Royal Albert Hall, todo mundo black tie, mentira, não é assim, não é nada disso, dá para tu ir com a roupa do dia a dia sem problema nenhum, mas a música namora com esse lado progressivo, talvez o progressivo pode ter se inspirado nessa música que mostra a influência do produtor dos Beatles, George Martin, definitivamente nessa música. Outra figura, né, decisiva também, né? Absolutamente decisiva. Sir George Martin, grande George Martin. O Brasil teve o George Martin, depois pode até ser que eu fale sobre esse George Martin. Eu digo que é o nosso George Martin, enfim, pode ser que não, alguém pode não concordar comigo. Mas a música chama-se Eleanor Rigby. Tá muito bem escolhido, é o repertório, são as escolhas dos nossos convidados, os integrantes da The Magical Mystery Band, banda que vai estar aqui no dia 24 de novembro, junto conosco, fazendo aquela festa ali na AF. Gente, vamos ouvir as duas músicas, depois a gente volta com o bloco final aqui do Encontro Casual. Depois do intervalo, nós estamos de volta aqui com os integrantes, dois deles, né? São seis para fazer o trabalho de 4, como eles dizem aqui, já disseram no programa. Os integrantes da The Magical Mystery Band que vão fazer esse tributo a Beatles no dia 24, na nossa festa Nostalgia da Primavera, que acontece ali na AF. Compre seu ingresso, vá lá, corra, garanta a sua presença nessa grande festa, esse grande encontro. Gente, vamos falar um pouquinho do porquê que vocês acham. Essa também é uma pergunta difícil, eu acho. Mas por que uma banda que, lá dos anos 60 ainda, consegue ter tanta influência, tantos fãs, atravessando gerações, né? Porque não é a geração lá que viveu aquele período, ou próximo àquele período, são novos fãs, né? Gente jovem, curte Beatles ainda, é pela influência que eles tiveram na música toda, é pelo marketing, é porque inventaram uma nova maneira de fazer essa cultura pop chegar mais longe, esse business diferente na música, ou é tudo isso junto, gente? Filipão, eu acho que essa é uma pergunta meio psicológica. Você que é da área, por favor, faça as honras da casa. Sim.
Eu acredito que o que existe culturalmente falando, na época eles foram muito importantes para a reconstrução de um país que vinha de um pós-guerra. Então as pessoas queriam dançar, as pessoas queriam se divertir, precisavam de algo mais leve. Então veio o rock and roll, que ajudou muito nisso. Posteriormente eles foram, entre aspas, a gente fala, evoluindo, eles foram se modificando, também assimilando o zeitgeist de cada época, o que cada cultura precisava ouvir. Então eles conseguiram captar isso com muita perspicácia e também foram criando coisas novas e foram progredindo com o tempo. Mas afinal de contas, o que passa é que a gente nos nossos shows vê gente de cabelo branco e crianças, a gente vê idosos e jovens. Então a comunicação direta é uma linguagem simples, mas uma linguagem muito potente e que pega direto no sentimento das pessoas, que os sentimentos todo mundo entende, não importa qual idade, não importa, né, em que momento da vida está, os sentimentos são intensos e a música deles, ela passa diretamente para os sentimentos, ela vai direto nesse ponto. Então não há filtros, né? A gente consegue identificar isso em todas as idades, para todas as idades. Eu acho que é por aí. Para além disso, eu vou falar um pouquinho mais. O Felipe fez exatamente a varredura da coisa como um todo. Eu vou ficar apenas na questão musical. Esses caras são capazes de absorver o que eles recebiam do outro lado do Atlântico, que estava acontecendo nos Estados Unidos, fundamentalmente a musicalidade negra norte-americana. O blues, não tanto, o próprio rock and roll e um pouco do folk. Por que eu digo isso? Chuck Berry, Elvis Presley, tudo tava lá, né? Chuck Berry, Elvis Presley, Fats Domino, que a gente não conhece muito aqui no Brasil, mas entrava direto na Inglaterra. O próprio Jerry Lee Lewis, que foi o cara pelo qual o John Lennon se ajoelhou e beijou os pés. John Lennon fez isso num show que ele foi ver com um amigo dele. Eu fiquei sabendo dessa história hoje, por isso que eu estou jogando ela aqui. Olha o tempo, é meio século e está chegando história ainda. O baixo do Paul foi perdido, então os caras estão procurando o baixo do Paul que foi perdido, deve custar um horror de dinheiro, até agora não acharam o baixo do Paul, um dos baixos do Paul, né? Um determinado baixo lá, enfim. Eles conseguem transformar essa coisa meio de... Era uma música que era vista nos Estados Unidos, era mal vista nos Estados Unidos. Tem a questão racial? Claro que tem. Mas também era visto como música de malandro, música de gente que não era boa, aquela gente não era boa. Era uma música marginal, né? Marginal. Eles conseguem transformar essa música e mais a maneira deles se vestirem. Aí entra o Brian Epstein, aí entra a questão mídia, algo assim, mas olha só, eles estão de gravatinho, mas que bonitinho, os cabelinhos deles, olha só. Bons meninos, né? Bons meninos, se transformaram nos bons meninos, cantando Help. Exatamente. Sabe? Cantando No A Man, que é uma crítica ao homem, sabe? Aí foram aceitos. Então, isso é genialidade. Isso não é para qualquer um. O fato é que se juntou várias pessoas com capacidades além do normal para entender tudo isso, para pegar esse monte de limão e fazer a baita limonada que eles fizeram, inclusive com vodka, porque depois tem Back in USSR, entende? Aí entrou a vodka no meio, o cara aí tá tudo feito, aí não tem bola perdida, entende? É partir pro abraço, e tá aí até hoje, sabe? Que bom que fizeram essa limonada, né, com vodka e tudo, né? Então, aí, como é que é o senhor lá, presidente, é presidente? A Rússia tem presidente, e agora falhou. Presidente. Agora deu tio. Presidente. Senhor presidente, o senhor Vladimir Putin,
com todos os defeitos que tem, todo mundo tem, enfim, é bitomaníaco. Tá entendendo? Sabe? Esse é o vai ver o Paul McCartney nos shows que faz lá, sabe? Então aí cria essa barafunda toda que a gente fica se questionando, mas como é que isso? Mas acontece que os caras fizeram a coisa certa no momento certo. Aí acontece isso. Há uma aceitação de vários lados, sabe? A música dos caras é boa, é bem feita, foi bem direcionada, teve um baita produtor, um baita de um empresário. Tá aí. É isso. Antes da gente entrar no quadro existencial aqui, eu queria que vocês falassem do nosso evento. Vocês vão estar de volta aqui em Juí. Tiveram na ExpoFest do ano passado, agora vem aqui nos domínios da universidade. Não é bem domínio, mas a Associação dos Funcionários da Unijuí é o local do nosso show, a Festa Nostalgia da Primavera. O que vocês estão preparando, gente, para esse show aqui no dia 24 de novembro? Olha, para falar bem a verdade, a gente não pensou no set musical. Não, vai ser Beatles, isso está certo. Sim. Essa é a garantia. Não, assim, ó, a gente tem algumas músicas que a gente não tocava ano passado, que entraram no repertório. Então, a gente está... de acordo com os shows que a gente vem fazendo esse ano, a gente vem observando qual é que é a reação do público para esses shows, porque o público varia. Se tu toca num pub, por exemplo, num bar, onde vai, vamos supor, um bar que começa a história depois da meia-noite, é o pessoal mais da madruga, é o pessoal mais jovem, né? Então tem uma linha de preferência. Se tu faz um show antes da meia-noite, ou num casamento, ou num aniversário, ou numa festa de empresa, já é um outro público. E aí a gente vai equilibrando, a gente vai vendo de acordo também com o que a gente vai falar. De acordo com esse público, tu fala determinadas coisas, de acordo com outro público, tu pode falar uma pimentinha a mais, né? E aí tu vai levando nessa pegada aí. Então, por certo, várias músicas serão do ano passado, mas também terão várias desse ano. Por que várias do ano passado? Porque são aquelas que as pessoas gostam de ouvir. São as figurinhas carimbadas. Entende? Como I Wanna Hold Your Hands, por exemplo. Não tem como ficar fora. É uma música que não tem como ficar fora. Mas aí, por exemplo, se nós tocar Yellow Submarine ou Obladinho Obladá, principalmente segunda fase, Taxman. Será que as pessoas conhecem Taxman, que é a música que abre o Revolver, que para mim é o melhor disco dos caras? Pode ser que sim, pode ser que não, depende do tipo de público. É uma música de protesto. Pouca gente sabe que é uma música de protesto. Aliás, eu fiquei sabendo disso muitos anos depois que eu já conhecia a música. Porque a gente olhava Taxman, é o taxista. Não, é o taxador, é o cobrador, é o leão do imposto de renda. E por aí vai. E espaço para baladas, né? Eu fiz um pedido ano passado para clássicos como The Long and Winding Road. Vai sair? Será que tem espaço ou não? Tem. Let It Be, por exemplo, praticamente não tem como não tocar Let It Be. Não, Let It Be, não saem daqui da... The Long and Winding Road, tu me deu agora uma ideia. Olha, dá para fazer ela, Filipão, na versão do Naked, Let It Be Naked, que não tem orquestra. Só que o Pig vai ter que fazer o Wurlitzer do mestre Billy Preston. Mas dá para fazer. Dá para fazer, Felipe? O Felipe tá pensando, eu não sei se dá para fazer. Vamos lá, vamos fazer, sem dúvida. The Long and Winding Road.
The Long and Winding Road. Tá no caderninho, tá no caderninho. Anotado o pedido. Quando eu vou fazer referência, essas estão tocando porque eu pedi. Não, mas é uma música maravilhosa. Quando eu escutei pela primeira vez o Naked, que eu escutei ela com esses fones aqui maravilhosos, enfim, eu digo, caramba, ela pode ser maravilhosa sem a orquestra. Aí eu digo, bem, Paul não é fácil, cara. Paul não é fácil, Paul não é fácil. Pra mim é o maior. Pra mim é o maior songwriter, como eles chamam, né? Então, falamos hoje pela manhã, falamos isso, eu e Rudy Omar Jorg esteve aqui há pouco, dizendo exatamente a mesma coisa. O grande, né? O maior compositor que já habitou aqui. Eu acho, pelo menos, também. Não, pra mim é o maior songwriter de todos, cara. O cara vai de uma ponta a outra. O cara faz Helter Skelter e faz A Long and Winding Road. Sabe? Aí tu fica... Aí depois, na carreira solo, ele faz um My Love, né? E... sei lá, faz um... Coming Up. Também. Que eu levei, acho que desde o lançamento desse disco, em que eu ouvi a música, até quando eu entrei mais ou menos na Bellman Run para aceitar essa música. Eu não aceitava ela. Eu não aceitava. Eu digo, não pode fazer um troço desse. Eu não estava entendendo, sabe, onde é que ele queria chegar na coisa. Digo, não, depois que eu entendi, não, o cara tá adiante. Então, cara, deixa assim. Hoje eu aceito a música. E ele tá adiante mesmo. Gente, vamos fazer o quadro existencial aqui, né? São perguntas complexas com respostas curtas para os nossos convidados aqui, Renato e Felipe. Vamos lá? Vamos ver o que dá. Vamos começar com quem? O Renato, então, o primeiro. Qual é o maior sonho atual do Renato Molina? Oi? Eu falei que era complexa, né? Eu avisei, né? Voltar a Moscou e tocar em Moscou. Back in USSR. Claro que não é mais USSR, né? É verdade. O maior sonho atual do Felipe? Tocar em Hamburgo, na Alemanha. Me too. Não vale trocar, hein? Eu sigo o relator. Vamos seguindo aqui. Qual é a coisa mais bonita que o Renato já viveu? Duas, cara. Vamos lá, duas, então. Ou três. Pode ser três também. Vou variações sobre o mesmo tema. Ser pai, ser avô e ser bisavô. Olha aí. Felipe. Eu acho que quando tive a experiência de tocar junto com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria, a música chamada Good Night, do álbum branco dos Beatles. Aliás, pra mim foi... só um parênteses, né? Isso tá no YouTube, é belíssimo. Sim. Lá que eu conheci a banda, tá belíssimo esse trabalho. Isso que aquela lá não é a versão mixada, hein? Pois. Aquela lá foi o que saiu. E então eu acho que para mim foi pessoalmente muito importante. Foi uma vitória pessoal acima de tudo, né? De conseguir assumir essa grande responsabilidade, e para mim foi uma realização. Eu larguei essa bomba. Não é bom falar em bomba. Deixa pra lá, esquece o que eu falei. Corta. Vamos seguindo, então, da coisa mais bonita para a coisa mais triste que o Renato já viveu. Eu nunca vivi e espero não viver. The War. A guerra. Felipe.
A coisa mais triste que o Felipe já viveu? Nossa, olha, as coisas tristes normalmente a gente apaga, né? Tenta apagar para que elas não venham na memória, né? Mas uma coisa triste que eu já vivi, deixa eu pensar, eu não, eu tô agora empaquei, eu não sei, eu acho que eu travei, mas eu acho que é quando a gente vê, quando eu vejo jovens desistindo dos seus sonhos, e especialmente sonhos voltados à música, sonhos voltados à arte, sonhos voltados para isso que a gente precisa tanto na vida. Então eu fico muito triste, eu já vi isso acontecer, de jovens desistirem de sonhos nesses âmbitos. Não faz mal se acha que canta, não precisa cantar bem, não precisa cantar, não precisa tocar bem, desde que toque, desde que faça isso. Quer dizer, eu acho que eu fico triste quando eu vejo isso. É o que me veio agora, assim. Eu acho que tem um contexto aí. O que é a morte para o Renato Molina? Como diz a minha esposa, a vida contém a morte. Então, é o nosso destino. Impassível. É isso. Felipe, o que é a morte para você? É o maior paradoxo que existe em relação à vida, porque sem a consciência da morte, a gente não tem parâmetros muito claros para escolher as coisas que a gente quer e faz na vida. E a morte é algo que nós precisamos lembrar, acredito eu, né, todo dia, nesse sentido, de que ela nos ajude a ver o que realmente importa para a gente, o que a gente realmente gosta e o que a gente realmente quer fazer na nossa vida. Então, por isso é um paradoxo. Ela ajuda a dar critérios para as nossas escolhas para viver melhor. E plagiando descaradamente o Antônio Abujamra, o que é a vida para Renato Molina? Pô, Antônio Abujamra, esse é bem... Esse cara eu não posso falar a palavra feia aqui, eu não falo a palavra feia. Como diria minha mãe, não pode falar palavra feia. Enfim. A vida... Cara... agora quem empacou fui eu. A vida é uma passagem, em princípio, ela é uma passagem física que as forças do universo dão fundamentalmente ao ser humano, porque nós estamos falando de pessoas, de humanos. Obviamente que a vida é só você olhar para a janela ali, eu estou olhando vida. Árvore, sol, pássaros, tudo isso é vida. Então, essa passagem por esse planetinha pequeno, nessa galáxia, que não é das maiores, um universo que a gente tem a pretensa e, com perdão de uma palavra, imbecil ideia de que somos os únicos, cara, a vida está nos dizendo que não. Tem muito mais. Ela está em todo lugar. Here, there and everywhere. Beatles. Entende? É isso que a gente tem que... É aí que a gente tem que ir buscar o sentido real de vida. É viver tudo isso que está aí da maneira mais equilibrada, leve e proveitosa possível, e estar amplo, aberto para tudo que nos envolve e tentar nos entender. Sempre tentar entender tudo que nos envolve. Felipe Oliveira, o que é a vida? A vida é um mistério que nós nunca vamos conseguir desvendar. Então, eu acho que a vida é uma coisa que nós não podemos nos preocupar
mas a gente precisa usufruir, viver, participar, né? Então a vida para mim é esse mistério indissolúvel. E como diria Tavito, o maior mistério é haver mistério. Ai de mim, senhora natureza humana. E como disse Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita. Bonito. Assim, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Chico Buarque. Viu como a gente tem gente boa? Tem. Viu como o Brasil tem gente boa? E para não dizer que a gente não falou, né? Quem é o George Martin brasileiro? O que você disse que ia falar no ar? Não, sim, o Felipe falou e nós falamos. Fora do ar. Como é que é o. Não estava gravando? Não estava, nessa hora não estava. Pai, agora eu esqueci o nome do cara de novo. Rogério Duprá. O Rogério. Rogério Duprá. Eu tenho uma dificuldade de guardar o nome dele que vocês não têm ideia. Mas não Mas tem a obra da genialidade, né? A genialidade está guardada, é isso que importa, né? Gênio. É o que eu digo, esse é gênio. Cara, escutem os Mutantes, escutem algumas músicas do Chico Buarque, principalmente Construção e Deus lhe pague. Vocês vão entender por que eu faço esse link de Rogério Duprá com George Martin. É, isso aí. Gente, eu agradecer imensamente aqui a presença de vocês no Encontro Casual. Foi muito legal bater esse papo aqui, porque eu tenho certeza que quem não conhecia agora vai ir lá, se ainda não estava convencido de ir na festa, vai ir na festa para curtir o som de vocês, porque a conversa é excelente aqui. O tempo passou rápido e eu sempre disse que esse é um termômetro para saber se a conversa é boa ou não. E, além de agradecer, eu quero que vocês anunciem as duas últimas do programa e façam um convite para todo mundo estar na festa, dia 24, na AF aqui, a Festa Nostalgia da Primavera. Felipe. Eu acho que vou pedir para tocar Here Comes the Sun, que foi quando nós gravamos uma música. Essa música a gente gravou na pandemia junto com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Já tem mais de 10 mil visualizações no YouTube. Então, Here Comes the Sun. Então, dia 24, né, todo mundo lá para a gente se ver de novo, para quem a gente não conhece, para a gente se conhecer e curtir muita música dos Beatles, dançar bastante, se divertir bastante. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, Douglas. Here Comes the Sun vai estar, né, no repertório. Essa também é uma das confirmadas, né? Tem que estar, né? Confirmadas, exato. Só para não deixar dúvida. Tá bem. Vai lá, Renato. Eu estava na dúvida aqui, uma ou outra, mas eu vou aproveitar, já que a gente falou dos nossos queridos amigos de Moscou, Oleg, Daria, que agora é o casal, Dimitri, que é o batera, o Alex, enfim, eu vou pedir para rolar aí Back in USSR, apesar dos pesares, né? Não é mais o SSR, agora é a Rússia, entende? Mas é a primeira vez que os Beatles tiveram um link com o país, ainda era a União Soviética, hoje Rússia. Mas isso foi fundamental para que eles tivessem esse link com o país e o país ser um dos lugares onde os Beatles são mais admirados no mundo é a Rússia. Então, Beatles, Back in USSR. Muito obrigado. O Felipe já falou tudo, eu não vou deixar esse programa mais longo do que ele já é, do que nós o deixamos, na realidade, né? Enfim. Mas um longo muito bom, é isso que importa. Gente, obrigado mais uma vez aqui, o Renato, o Felipe, componentes do Mr. Band aqui, que estiveram conosco e vão estar dia 24. Eu reforço o convite. Vá lá, compre seu ingresso. A The Magical Mr. Band vai estar, Los Calas vão estar, outras atrações, praça de alimentação, área kids, enfim, tem tudo para você curtir essa noite lá de sexta-feira, dia 24 de novembro, na AF. Ficamos por aqui no Encontro Casual, que volta a semana que vem com mais convidado, convidada por aqui.